Espero que seja uma ótima semana para todos nós. Hoje nós vamos falar sobre a entrevista. É o módulo 12 da nossa apostila. Parece uma coisa simples, mas não é tão simples assim. Para que uma entrevista seja legal, seja boa, nós temos que ter alguns cuidados. Primeiro cuidado, o assunto vai ser escolhido. Eu tenho que saber aquilo que eu vou perguntar ao meu entrevistado. Então, supõe-se que eu conheço o mínimo, no mínimo, um pouquinho o meu entrevistado. Eu tenho que saber alguma coisa sobre ele. Eu tenho que ter uma ideia das respostas que ele vai me dar naquela entrevista sobre aquele determinado assunto. Eu preciso conhecer o assunto que será o objeto da entrevista. Esse é o primeiro ponto, é básico. Eu preciso saber um pouquinho sobre o entrevistado e eu preciso ter conhecimento do assunto que será abordado. Imagine você entrevistando um cantor, entrevistando um músico de quem você nunca ouviu falar. Você não sabe nada sobre a obra dele. Outra, você vai abordar o assunto, digamos, do lançamento de um CD, de um clipe, alguma coisa nova que esse artista tenha feito e você não conhece essa coisa nova que ele lançou. Então, nós temos que ter conhecimento do nosso entrevistado e do assunto que será abordado na entrevista. Uma entrevista, gente, tem que ser planejada. Ela é planejada porque ela necessita ter uma introdução. A pessoa que vai entrevistar, ela tem que fazer uma breve introdução, apresentando o entrevistado e apresentando o assunto que ela vai abordar. Em seguida, virão as perguntas. As perguntas você também tem que preparar com antecedência. Não ache que na hora você vai criar uma pergunta e a sua entrevista vai ficar boa. Então, planejar as perguntas que você vai fazer. Ter cuidado com aquilo que você vai perguntar. Porque já que você conhece o seu entrevistado, você tem uma noção da maneira como ele pensa. Você sabe aquilo que ele irá te responder e aquilo que de repente será constrangedor ou é alguma coisa que ele não tem o conhecimento necessário, o que tornaria muito desagradável. Hoje em dia, com todos os recursos que a gente possui, uma entrevista pode ser gravada, ela pode também ser filmada, mas quando ela tem que ser transcrita para o papel, nós aí temos duas linhas a serem seguidas. A primeira linha, você vai colocar no papel exatamente aquilo que o entrevistado respondeu. As palavras dele seria, como aparecem nos textos, algo entre aspas. É discurso direto, você não muda nada. Mas você tem a opção de melhorar um pouquinho a resposta. Aí o cuidado tem que ser muito grande. Se ao mudar a resposta, para melhorar a linguagem, para adequar essa linguagem à norma padrão, se você vai modificar aquilo que o entrevistado falou, então a sua entrevista não vai ter a mesma qualidade. Nós temos que ser verdadeiros. Eu perguntei, a pessoa entrevistada me respondeu e eu reproduzi aquilo que ela me respondeu. Ainda que eu tenha dado uma melhoradazinha na linguagem. De repente a pessoa cometeu um erro de concordância, um erro de regência. Ao transcrever a entrevista, eu posso melhorar isso. O que eu não posso é escrever uma coisa que o entrevistado não me respondeu, ok? Se isso tudo for feito, um bom planejamento, a escolha cuidadosa das perguntas,
a elaboração cuidadosa do que vai ser perguntado antes da entrevista ser realizada, ela tem tudo para dar certo. Se você vai ser fiel ao que o seu entrevistado respondeu na hora de transcrever, se for necessário, né, transformar em forma escrita aquilo que você perguntou numa gravação ou num vídeo, se tudo isso for respeitado, você vai ter uma entrevista de qualidade, tá certo? Bom, eu gostaria de nós podermos começar uma nova maneira no Hangout, uma maneira mais participativa da turma na hora do Hangout. Então, nesse momento, que é o nosso encontro virtual, que a gente está ali ao vivo, eu queria uma interação maior dos alunos, uma participação maior de vocês. E eu aceito ideias, sugestões. Eu venho conversando com todas as turmas, algumas turmas já me deram boas ideias e nós vamos começar a colocar em prática. Já para o próximo encontro, nós vamos ter uma entrevista. Amanhã, na hora do Hangout, nós vamos combinar como é que vai ser essa entrevista, vamos ver quem vai entrevistar quem, quantas perguntas serão feitas, qual o assunto que será abordado. E eu acho que vai ficar bem legal. O próximo Hangout, ele terá um tempo estendido, ele será um Hangout maior. Como nós estamos concluindo a matéria aqui na apostila, no próximo encontro, nós poderemos ter um tempo menor com o vídeo e um tempo maior com o Hangout, sem colocar exercícios na plataforma. Então, a gente faz um Hangout, digamos, de 1 hora, para que dê tempo de todo mundo providenciar e realizar a sua entrevista. Nós vamos combinar tudo isso na hora do Hangout. Para hoje, eu gostaria de todo mundo que tiver tempo, porque o vídeo não é muito longo e os exercícios são pequenos também, eu gostaria que nós começássemos uma sequência de apresentação de livros que nós já lemos, cada um vai escolher 1 ou 2 livros que já leu e que gostaria de indicar para a turma, dizendo o porquê. Então, eu já quero começar aqui na videoaula com a minha indicação. Eu separei 2 livros. O primeiro é esse aqui, O Brasil das Placas. Por que esse livro aqui é interessante? Ele foi organizado por um repórter que saiu pelo Brasil afora, fotografando placas, letreiros, nomes de lojas e tudo que ele achou de interessante pela maneira incorreta de ser escrito. Então, o livro todo, ele terá fotos. Olha aqui, ó. Tem uma foto e tem um texto ao lado da foto comentando aquela parte escrita. É super interessante. Tem alguns aqui que são muito engraçados. Vejam esse, por exemplo. Olhem os erros. Mas o que importa aqui é que a pessoa que fez esse letreiro, ela conseguiu se comunicar. Então, é aquele velho questionamento sobre o nível de linguagem. A pessoa escreveu com erros, mas conseguiu se comunicar. O livro inteiro é feito disso. Fotos, comentários sobre as placas ou sobre os letreiros, enfim, é bem divertido da gente ler. E o segundo livro que eu separei é esse aqui, o livro dos ressignificados, onde o autor pega palavras que fizeram parte da vida dele, de algum momento da vida dele, e ele coloca
não o significado do dicionário, mas o significado que ele atribuiu por conta daquele momento que ele viveu. É muito interessante também. Eu quero finalizar aqui a nossa videoaula abrindo numa página qualquer e lendo para vocês o ressignificado. Abri aqui, olha. Então eu vou ler para vocês o ressignificado que ele deu à palavra solidão. Vejamos. Solidão é estar desacompanhado, é isolamento fino, é um baile sem convidados, é não ouvir sua voz por mais de mês, é sentir saudade em vão, uma das candidatas ao mal do século. Espaço para pensarmos melhor na vida, irmã mais velha do silêncio, é dormir numa cama sem travesseiros. É o que sinto ao saber que somos só história. Então ele pega várias palavras que em algum momento da vida dele foram importantes e dá a elas um ressignificado bastante poético. É um livro que não foi lançado há muito tempo, vale muito a pena. Então fica aqui uma sugestão de leitura. Todos dois, pessoal, são livros que não têm um texto que você tem que começar e ir até o final para entender. Você pode abrir aleatoriamente e ler apenas o que aquela página contém. São bem legais todos dois. Então eu gostaria que vocês, nesses intervalinhos que nós teremos da videoaula para o exercício, do exercício para o Hangout, pensassem em algum livro que vocês já leram, que consideraram muito legal e que gostariam de indicar para que nós fizéssemos também a leitura, tá ok? Pessoal, vamos encerrando aqui. Eu espero vocês no Hangout, cheguem pessoalmente e nesse momento a gente vai então combinar como será nos nossos próximos encontros e combinar a entrevista. Ela vai valer nota, não é participação só se você quiser, não, é obrigatória a participação, tá bom? Espero vocês, até daqui a pouco no Hangout. Beijão!